IPB. Igreja Presbiteriana da Boa Vista. No coração de Recife, pregando o Evangelho e valorizando a família. Se eleva o nosso coração. Amados, abramos nossas Bíblias no livro de Números, capítulo 21, dos versos 4 a 9. Números capítulo 21, dos versos 4 a 9. Mas antes de começarmos a ler e depois abriremos em João capítulo 3, 14 e 15, antes de lermos a palavra de Deus, eu gostaria de dar uma palavra rápida à igreja, 2 palavras. A primeira é que a partir de agora eu queria pedir o favor dos irmãos para deixar os celulares desligados e evitassem conversas laterais para que a gente possa atentar mais para a palavra de Deus que está sendo pregada. E segunda coisa é o seguinte: há 2 semanas atrás, ou 3 semanas, não me lembro mais, o mundo ficou estarrecido lá na cidade das luzes, Paris, com algumas coisas que aconteceram na abertura das Olimpíadas de 2024. O mundo cristão, portanto, ficou revoltado com tudo o que estava acontecendo. E neste mundo cristão, os católicos, bispos, arcebispos, padres, levantaram suas vozes para repudiar tudo aquilo que estava sendo feito como um ataque à fé cristã. Eu não tenho visto muito isso na igreja evangélica. No passado, a igreja evangélica, ela ficou também conhecida por ser apologeta. Não confundamos com apologia. Mas a apologeta é uma palavra grega que significa aquele que entra em defesa de alguma coisa. E no nosso caso, em defesa da nossa fé. O mundo tem agredido. O mundo tem espizinhado. O mundo tem denegrido a imagem de Cristo, da sua santa palavra e da própria igreja. Isso é próprio do mundo, mas como crentes nós devemos, não somente em nossas orações, mas também de púlpito das nossas igrejas, levantar nossa voz em repúdio também, e pedir respeito. O mundo quer ser respeitado, mas não quer respeitar a igreja do Senhor Jesus Cristo. O mundo quer ter seus direitos, mas não quer reconhecer os direitos da fé cristã. E nós não podemos, portanto, ficar calados. Convoco, portanto, a Igreja Presbiteriana da Boa Vista e todos que estão aqui presentes, mesmo os visitantes, que elevem suas vozes durante toda a semana em oração, pedindo a misericórdia de Deus para este mundo, mas, ao mesmo tempo, que rejeitemos, repudiemos a covardia deste mundo conosco. No passado fomos muito perseguidos, mas isso não nos cabe mais na nossa época. O respeito, a democracia, os direitos precisam ser preservados. E nós precisamos também lutar pelo direito da nossa fé. Voltemos, portanto, para o texto. E agora vamos nos ater à palavra de Deus. Hoje é uma manhã de festa, estamos cultuando a Deus como igreja, e devemos, portanto, nos reunir como igreja ao redor da mesa do Senhor para festejarmos a graça do amor de Deus. Não será um momento de tristeza, mas um momento de alegria.
E eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para dois textos. Primeiro, que nós já estamos com nossas Bíblias abertas em Números, capítulo 21, versículos de 4 a 9. Eu gostaria de ler com a igreja alternadamente esses 4 versículos, e depois nós vamos abrir em João 3, 14 e 15. Vamos ler alternadamente Números 21, de 4 a 9. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Todos. Fez Moisés uma serpente de bronze, e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Agora abramos nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 14 a 15. Agora leiamos todos juntos. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Pai querido e amado, nesta manhã, que estamos te prestando um culto de adoração e de louvor ao teu santíssimo nome. Ó Deus querido, que nesta manhã, que logo mais estaremos relembrando o sacrifício de Cristo na cruz por nossas almas, queremos suplicar que tu nos abras os olhos e os ouvidos do coração de cada um de nós nesta manhã, para compreendermos a tua palavra e também para segui-la conforme o teu querer, em nome de Cristo Jesus, amém. Eu gostaria de trabalhar esses dois textos nesta manhã com os irmãos, acerca de um tema, talvez para uns sugestivo, talvez para outros não. Poderíamos dar qualquer título a esses dois versos e trabalharmos ele em qualquer título, mas eu gostaria de trabalhar acerca de um tema que para mim é muito sugestivo: da serpente à cruz, a redenção de Cristo Jesus. Da serpente à cruz, a redenção de Cristo Jesus. E por que eu estou trazendo este tema para trabalharmos em cima destes dois textos? Meus irmãos, o mundo muda os atores, mas o pecado será sempre o mesmo. Muda os locais, mas a transgressão será sempre a mesma. Muda o desenvolvimento mental de cada um de nós, mas nossos corações estarão sempre inclinados à mesma coisa. No Antigo Testamento, no livro de Números tem este número por causa de uma tradição na Vulgata Latina,
Mas se olharmos o Talmud, a Torá, os originais gregos, hebraicos, vamos ver que o título não é Números. Não que o título esteja errado, porque este livro trata, não é somente disso, mas começa tratando de dois recenseamentos. Os dois ordenados por Deus, um no início e o outro no final. Deus mandou fazer um recenseamento do povo, para que o povo pudesse sentir quantos eles eram e quantos eles iriam para a guerra. Mas também Números trata de um povo que deve efetivamente obedecer a Deus. É a história de obediência e desobediência de um povo. É por isso que Gênesis, Êxodo, Levítico e Números não poderiam ser lidos separadamente, devem ser lidos em conjunto, para que possamos entender o porquê, e aí depois incluirmos Deuteronômio também. Mas a questão é que estamos aqui diante de algo que nos é peculiar, até aos dias de hoje: o pecado do homem e a graça de Deus. A resistência do homem, a inclinação do homem para o pecado, e também a graça de Deus, a benevolência de Deus, a paciência de Deus, ou seja, a sua longanimidade, como vimos hoje, como características do grande amor de Deus, desdobramento deste grande amor de Deus para nós na escola bíblica dominical. Mas o texto de Números está nos trazendo uma situação do povo de Deus, provavelmente já há 2 anos no deserto. Eles tinham passado do deserto de Sinai e agora estavam no deserto de Parã, bem pertinho da fronteira com a terra prometida e perto do rio Jordão. Mas o que estava acontecendo aqui? Que Deus se irou com o seu povo e boa parte dele foi exterminado por Deus como castigo pela sua desobediência e pela sua rebeldia diante do Senhor. O povo estava acostumado com a sua situação na escravidão. Desde a saída do Egito, depois de 430 anos de escravidão, o povo tinha se acostumado àquela situação e de alguma forma estava vivendo razoavelmente bem. Tinha casa para morar, tinha um cobertor para se livrar do frio, tinha comida, de tempos em tempos, quem sabe até bastante, sobejava. Mas ao mesmo tempo, apesar de tudo, havia sofrimento. Por isso o povo começou a clamar a Deus, e Deus levantou um homem chamado Moisés para livrar o povo daquela primeira escravidão. Aquela primeira escravidão de 430 anos no Egito não foi por causa de pecado, mas foi uma situação política, social. O faraó que se levantou depois de José, como a própria Bíblia nos mostra, não conhecia a história de José nem a história do seu povo. Aquele povo que agora era 1 milhão de vidas e cada vez mais crescendo, mesmo como escravo, tinha entrado 430 anos antes, 70 pessoas sendo liderados pelo patriarca Jacó. E Deus foi abençoando. E os líderes, os faraós que se sucederam ao faraó, que conviveu com José, que agradecido pelo governo eficiente e eficaz de José, deu ao seu povo, ao seu pai, à sua família, àquela tribo, as melhores terras do Egito para serem cultivadas e para nelas habitar e se desenvolver, agora estavam enciumados, com medo. O povo tinha se tornado era muito forte. E Deus então, ouvindo o clamor do povo, o sofrimento do povo, levanta Moisés, e Moisés, pela graça de Deus, pela direção de Deus, livra aquele povo. Mas agora eles estavam andando pelo deserto.
Um deserto que, se em linha reta, saindo do Egito para a terra prometida, levaria numa caminhada como aquele, com tanta gente, 30 dias no máximo. Mas levou 40 anos por causa do castigo de Deus. O povo começou a dar voltas. O povo começou a sentir saudades das panelas cheias de gordura, de carne. E começou a clamar contra o Senhor, contra Moisés, o seu servo. E nesse texto especificamente, o povo agora estava indo em direção a uma terra prometida, estava no deserto de Parã, mas ao mesmo tempo, o povo começou novamente, apesar de todos os portentos, de todos os milagres, de todo o cuidado, de todo o amor de Deus e de todos os livramentos e vitórias que eles estavam tendo, o povo começou a ficar enfastiado. Perceba o versículo de número 4. Então partiram do monte Ó, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho. Deus tinha mandado eles voltarem para o Mar Vermelho. E aqui entendamos, não exatamente o Mar Vermelho, mas para uma região perto do Mar Vermelho, ou como prolongamento, um grande lago, aonde era possível, quando na maré seca, atravessar o mar, poder atravessar o mar. E aí, eles estavam voltando, estavam rodeando a terra que aqui está nos falando de Edom, evitando os edomitas, para evitar um confronto de guerra. Mas o povo se tornou impaciente, e o povo então voltou-se novamente contra o servo de Deus Moisés, e também contra o próprio Deus. E a reclamação sempre é a mesma. Tiraste-nos das nossas panelas cheias, das nossas terras férteis, para morrermos aqui à míngua neste deserto seco. Deserto, meus irmãos, é sinônimo de desafios. É também sinônimo de muito sofrimento, de abnegação, mas de determinação, de coragem, de força. Mas o povo estava desanimado. E neste desânimo, prevarica espiritualmente contra o Senhor, conforme nós vemos a partir do versículo 5 até o versículo 6. O povo começa a clamar contra Moisés e Deus. E Deus, na sua ira, Deus agora, olhando indignado, na sua ira santa contra aquele povo que tudo tinha a seu favor, faz surgirem serpentes abrasadoras. Aqui, serpentes abrasadoras podem ser traduzidas como cobras altamente venenosas, cuja mordida e o veneno inoculado nas veias, por questões de momentos, de minutos, ou quem sabe, menos de uma hora, as pessoas estariam mortas. E a Bíblia nos fala, como acabamos de ler, que muitos morreram. E aí o povo agora, sentindo a mão pesada de Deus, clama a Moisés: Moisés, tem misericórdia, fala a este povo, que pecamos contra ti e pecamos contra Deus. Agora ora, levanta um sacrifício para o nosso Deus, para que Ele nos perdoe, para que não morramos completamente. E Deus olhando agora com graça, Deus olhando agora com misericórdia, Deus olhando agora com paciência, meus amados irmãos, diz para Moisés para levantar uma serpente, já que o instrumento de Deus de castigo para aquele povo e levá-los à morte, uma parte dele foi uma serpente. Levanta, Moisés, faz uma serpente de bronze e coloca ela sobre uma haste, ou seja, levanta, pendura sobre uma haste, para que todo aquele que obedientemente à minha ordem olhar para a serpente possa ser salvo da morte, possa ser curado do veneno e salvo da morte. Isso nos traz para o Novo Testamento, queridos e amados irmãos, porque no Novo Testamento o próprio Jesus, falando para
um grande mestre em Israel, Nicodemos, quando se aproxima de Jesus, entendendo que Jesus era uma pessoa especial, entendendo que Jesus era um mestre também em Israel, olha para Jesus e faz algumas perguntas, e Jesus começa a argumentar com ele. Chega um momento que ele diz: mas como isso é possível? Porque Jesus tinha dito a ele que era preciso nascer de novo, não da água, mas do Espírito. Era preciso nascer não da carne, nem do sangue, mas do Espírito, para ter a vida. E Nicodemos, apesar de ser, como o próprio Jesus diz, apesar de ser o mestre, não entendia isso. Por isso Jesus, nos versículos 14 e 15, diz tudo isso. Por isso Jesus diz a Nicodemos que o Filho do Homem, agora falando Jesus de si mesmo, a exemplo de como Deus mandou preparar uma serpente e levantá-la no deserto, para que todo aquele que nele cresce, olhasse para a serpente, seria curado do veneno e seria salvo da morte. Assim seria o Filho do Homem, seria o próprio Jesus, por causa do veneno de nossas almas, nas nossas almas, o veneno do nosso pecado, o veneno que nos tira a vida eterna para nos dar a morte eterna, o veneno que nos faz estarmos mortos em nossos delitos e pecados, destituídos completamente da graça de Deus. Não mais a serpente, não mais a simbologia de uma serpente, mas agora o próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus, seria pendurado, para que todo aquele não simplesmente olhar para ele na cruz, mas crer no seu nome e na sua obra, e arrependendo-se dos seus pecados, possa ter uma nova vida, mas não uma simples vida, mas a vida eterna, possa ser retirado, arrancado poderosamente da morte para a vida em Cristo Jesus. Por isso, meus amados irmãos, nesta manhã eu gostaria de rapidamente refletir com os irmãos sobre esse texto, os dois textos, da serpente à cruz, a redenção de Cristo Jesus. 3 lições maravilhosas que podemos encontrar nesse texto. A primeira lição é, nos versículos de 4 a 6, vamos encontrar uma lição não muito agradável, uma lição triste. A dura cerviz do povo de Deus. A dura cerviz do povo de Deus. E o que significa cerviz? A nossa tolerância ao pecado e a nossa inclinação ao pecado. Dura cerviz, quando a Bíblia fala que nós somos de dura cerviz, quando Deus diz assim, são homens de dura cerviz, Deus está dizendo, são homens resistentes à graça de Deus. E o que estava acontecendo em Números 21, de 4 a 9, o relato deste capítulo, estava acontecendo exatamente naquele momento entre Jesus e Nicodemos, nos diálogos de Jesus com os fariseus, nas multidões que se aproximavam de Jesus por causa da multiplicação dos pães, dos milagres de Jesus, curando feridas, curando enfermidades, livrando o povo da lepra. O pecado é o mesmo, queridos e amados irmãos. É sempre o mesmo pecado, a resistência a Deus. E por que isso? Porque muitas vezes nós estamos nos aproximando de Cristo, não porque Ele é o nosso Deus, não porque Ele pode nos salvar da morte do pecado, mas por causa daquilo que Ele pode me favorecer. Já notou que muitas vezes quando estamos desempregados, ou quando a enfermidade é muito grande, temos a tendência de dobrarmos os nossos joelhos e clamarmos a Deus, Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou teu servo,
E ainda temos a petulância de dizer que somos servos de Deus, mas enquanto a vida está nos favorecendo, mal aparecemos na igreja, dificilmente tocamos na Bíblia para nem sequer ler, mas nem tocar nela nós tocamos. Não reservamos um tempo diário para oração a Deus. Deus simplesmente, na prática, não existe para cada um de nós. E olhe, dentro da igreja tem muita gente assim hoje em dia. É o materialismo, é o subjetivismo da fé, é a ideia do humanismo, do existencialismo, de olharmos para nós como se nós fôssemos tudo, a razão de ser de tudo. Mas nós não somos nada. Sem Cristo não somos nada. Com Cristo somos exaltados e seremos glorificados. Abra sua Bíblia. No Salmo de número 86. Salmo de número 86, versos 15 e 16. Salmo de número 86, versos 15 e 16. Eu quero convidar a igreja a ler junto comigo estes dois versos. Leiamos. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Volta-te para mim e compadece-te de mim. Concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Perceba, meus amados, o quanto nós somos tendenciosos na nossa agonia de vida a recorrermos ao Deus Santo. Mas sabe qual é a melhor notícia? É que esse Deus, apesar da nossa inclinação para a iniquidade, apesar de nós sermos de dura cerviz boa parte do nosso tempo, da nossa vida cristã, Deus é extremamente longânimo. Deus é extremamente amoroso. Deus não nos olha com os olhos da sua ira, porque se assim fosse, estaremos sendo consumidos pela sua indignação, pela sua santidade. Mas Deus nos olha com os olhos do seu grato amor, do seu amor gracioso, amoroso, terno, compassivo, misericordioso, um amor que cura, um amor que salva, um amor que restaura. O salmista está olhando e diz assim: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sei que Tu és um Deus compassivo. Tu és um Deus que não te alegras com as injustiças, nem também com a morte dos teus. E por causa deste teu grande amor, dessa tua grande compaixão, dessa tua grande misericórdia para comigo, Senhor, tem misericórdia de mim. Aqui está um pedido de mudança. Muda, Senhor, o meu coração. Tira essa dura cerviz, essa minha capacidade natural de resistir à Tua graça, de me ajoelhar diante de Ti continuamente, para ter um coração sempre grato, e meus olhos possam divisar a beleza do Teu rosto em minha vida. Sim, amados, os versículos 4 a 6 mostram um povo inclinado ao pecado, mesmo conhecendo esse Deus, mas ao mesmo tempo mostra também um Deus justo, que castiga os seus, mas está sempre pronto a perdoar a cada um de nós. Mas quando olhamos também, há uma outra lição que o texto também nos dá. A partir do versículo 7 ao versículo 8, nós vamos encontrar
quem é realmente Deus. E a segunda lição é a natureza longânima de Deus. Perceba, meus queridos irmãos, que este Deus estava profundamente indignado, irou-se, e o resultado da sua ira foi enviar repentinamente serpentes abrasadoras, cobras altamente venenosas, perigosas, que estavam mordendo o calcanhar do seu povo, de boa parte daquele povo, e muitos morreram. E o povo então se desesperou. O medo, o pavor, a agonia tomou conta daquele povo por causa da justiça de Deus. Mas assim como lemos no Salmo 86, em que o salmista reconhece que foi de dura serviço, reconhece que é pecador e clama pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, aqui nós vamos encontrar, a partir do versículo 7, um Deus que é justo, um Deus que castiga, mas é um Deus que não tem prazer na morte dos seus, não tem prazer no sofrimento de nenhum de nós, e que está sempre pronto a se inclinar para mim e para você e nos socorrer. Isso é tão maravilhoso, meus queridos e amados irmãos, que o profeta Isaías, divisando a beleza de Deus, ele vai dizer no capítulo 59, versículo 1, que Deus não está surdo para que não possa ouvir, que Deus não está com as suas mãos recolhidas para que não possa salvar. Isaías está nos dizendo a todos nós, ainda hoje, Deus é um Deus amoroso, Deus é um Deus longânimo, Deus é um Deus que está pronto a estender suas mãos e livrar. Abra sua Bíblia. Em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículos 11 a 18. Desculpa. Não é esse texto. Eu quero que seja Romanos capítulo 4. Versículos 24 a 25. Vamos ler todos? Mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Paulo aqui está falando sobre a obra de Cristo em nos justificar de nossos pecados. E assim como a ira de Deus se abate sobre nós por causa da nossa dura cerviz, nós vamos encontrar aqui um Deus extremamente paciente para conosco. E essa sua paciência se reflete exatamente na pessoa de Jesus Cristo. É a partir do sacrifício, do sofrimento, da dor, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, que nós não precisamos mais olhar para uma serpente levantada no deserto, mas agora só basta nos olhar para o próprio Cristo. A nossa justificação, a nossa libertação, a cura de todos os nossos males está em Cristo. Não dependemos mais de simbolismos, não dependemos mais de intermediários, como era no Antigo Testamento, mas agora é a graça da pessoa de Cristo, mas agora é a obra de Cristo,
A paciência de Deus, a longanimidade de Deus, o amor de Deus se reveste e se materializa na pessoa de Jesus Cristo. O problema de Nicodemos era que ele não compreendia isso, não compreendeu a voz profética lá do Antigo Testamento em Números, e também não estava entendendo a obra de Cristo ali presente na sua frente. Por isso, a mensagem de um novo nascimento era incompreensível para Nicodemos. Mas quando olhamos para Cristo, quando olhamos para a cruz de Cristo, quando olhamos para a obra de Cristo, assim como a serpente foi levantada no deserto para nos curar das mordidas venenosas de uma serpente, para nos livrar da morte física, quando olhamos para Cristo, a exemplo da serpente agora, mais eficaz e unicamente suficiente, nos livramos da morte do pecado. Deixamos a nossa condição de mortos no pecado para sermos alçados, glorificados à vida eterna em Cristo Jesus. Mas por último, meus queridos e amados, o texto de Números e o texto de João 3 nos faz olhar mais ainda para esse Deus maravilhoso, que teve compaixão do seu povo lá no deserto, e continua tendo compaixão de mim e de você, com dura cerviz nos dias de hoje. Vamos encontrar um Deus pronto para salvar. Primeiramente, nós temos um povo de dura cerviz, que está prevaricando espiritualmente contra Deus, mas encontramos um Deus longânimo, e na sua longanimidade, Ele está sempre de mãos estendidas para salvar, para livrar, para reconduzir, para dar a direção adequada a mim e a você, para que nós não caiamos nas suas mãos iradas. Encontramos aqui, no versículo 9 de Números, Deus dizendo: todo aquele que olhar para a serpente será curado. Encontramos lá em João capítulo 3, versículo 14 e 15, Deus dizendo para Nicodemos: a exemplo da serpente, eu serei levantado, e todo que olhar para mim, arrependendo-se dos seus pecados, será curado da morte eterna. Eu quero convidá-lo a abrir sua Bíblia em dois textos. O primeiro deles é Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículos 11 a 13. O versículo 10 diz assim, de Romanos 10: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Paulo está argumentando com a sua igreja em Roma exatamente sobre o perigo de rejeitarmos a justiça de Deus. E aqui o versículo 11 a 13 eu gostaria de convidar a todos para lermos juntos. Leiamos todos. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Perceba que a mensagem maravilhosa, gloriosa de Paulo aos Romanos.
Mesmo que estejamos de dura cerviz ainda em nossos dias, mesmo que teimemos em continuar a pecar contra o Senhor, na sua longanimidade, Ele se apresenta a mim e a você pronto para estender as suas mãos, como está registrado em Isaías 59. Pronto para nos libertar, pronto para nos livrar, pronto para nos salvar. É maravilhoso isso, meus amados. É nesse Deus que nós devemos olhar, é nesse Cristo que nós devemos fixar os nossos olhares, mas não o olhar da carne como foi lá no deserto. Não estar aqui um povo que estava no deserto, mas nós hoje, nossos pecados não são diferentes do povo do deserto. Apenas o local é diferente, a geografia mudou, a época mudou, os conceitos podem ter mudado, mas o coração continua o mesmo, rebelde. Mas o nosso Deus, para maravilha nossa, e conforto nosso, e esperança nossa, continua o mesmo. É um Deus cheio de amor, é um Deus que perdoa, é um Deus que cura. E cura o quê? A alma. Não só cura nossas feridas, as feridas da carne, as feridas dos ossos, mas cura também a ferida da alma. O problema é que nem sempre eu e você estamos prontos para reconhecer isso. Essa semana passada, na verdade, lá na Igreja Presbiteriana das Graças, eu estava presente no funeral de uma grande amiga minha de juventude, Jocely, membro da Igreja Presbiteriana das Graças, uma mulher que dedicou toda a sua juventude até o dia que o Senhor chamou. Eu tive a bênção de, lá na Igreja Presbiteriana do Varadouro, junto com ela, nós trabalharmos para Deus. O reverendo Parisi aqui conhece ela. Uma mulher de Deus. Uma mulher que desde a sua conversão em 1972 na ABU, nunca mais deixou de trabalhar. E através dela, todo o restante da família e muitos, nós chamávamos carinhosamente toda a família de as Irmãs Lopes. Eram 5 e formavam um grande quarteto muito harmonioso. Mas uma coisa chamava a atenção, porque ela contraiu o câncer, se tratou, ficou curada pela medicina, mas depois aquele câncer voltou e se enraizou, a metástase tomou conta de todo o corpo, inclusive dos ossos. E nós sabemos que câncer nos ossos, a dor é grande demais. Chega um momento que nem morfina consegue dar jeito. O sofrimento era grande desde março desse ano até agora. Mas uma coisa sempre estava presente. Enquanto ela estava consciente, eu dou graças ao meu Deus. Não porque eu estou suportando e Ele está me dando forças para suportar tanta dor, tanto sofrimento, mas porque um dia Ele me salvou da morte eterna. Ele me salvou do pior dos cânceres. Uma vida eterna longe dele, padecendo eternamente o castigo de um Deus severo. Dou graças a Deus por isso. Sabe, queridos, este é o Deus que eu e você cremos. Esse é o Deus que eu e você precisamos olhar, fixar nossos olhos. Porque assim como lá Deus usou uma simbologia de uma serpente, agora Deus mandou o seu próprio Filho para mim e para você, para que nele fixássemos, e somente nele. Só nele há salvação. Só nele há perdão. Só nele abandonamos a morte eterna para vivermos com Ele a vida eterna, porque Ele é a própria vida. Ele é o único mediador entre Deus e o homem.
É nele que precisamos olhar, é nele que precisamos ver. O último texto encontra-se em Isaías, capítulo 53. Isaías 53. Versículo 5. Isaías 53, versículo 5. Vamos ler todos juntos? Todos nós andávamos desgarrados. Isaías 53, 5. Desculpe, eu estava lendo o texto depois. Versículo 5, vamos lá? Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E pelo seu sofrimento recebemos a cura do pecado, a cura da transgressão, a cura de um coração de dura cerviz. O que devemos fazer, meus amados irmãos? Assim como o deserto, precisávamos olhar para a serpente e ali, na obediência a Deus, sermos curados, não por causa da serpente, mas por causa da benevolência de Deus. Assim como Nicodemos precisava entender que ali Cristo seria levantado, e somente Ele tira da morte para a vida. Façamos também a mesma coisa. Fixemos o nosso olhar em Cristo, para recebermos perdão, cura de nossos males, e a salvação, e a vida eterna, em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Igreja Presbiteriana da Boa Vista. No coração de Recife, pregando o Evangelho e valorizando a família.